Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SEMcast, o podcast da Clínica SEM. Eu sou a doutora Júlia Morales, endocrinologista, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um assunto inovador, sobre um assunto que fala sobre modernidades, sobre cirurgias da tireoide. Então, o que temos de novo em cirurgia da tireoide? E, para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo o colega Vinícius Canda, médico, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e que atua em cirurgias minimamente invasivas. E ele que vai falar com a gente sobre essas inovações. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Júlia. Boa noite a todos. Viu? Vamos começar aí o tema, né? Acho que é um tema bem interessante, né? Que, querendo ou não, acho que a parte de cirurgia de tireoide, né? Essas parte minimamente invasiva, ela está começando com força, né? Agora aqui no Brasil, né? E que acho que vai ser um assunto bem interessante para todo mundo aí. Para começar, explica assim para o público leigo, né? O que seria uma cirurgia tradicional da tireoide e o que seria essa cirurgia minimamente invasiva, essas inovações? Certo. Assim, a cirurgia tradicional, né? Ela consiste na retirada da tireoide, né? Completa dela ou parcial, né? Você pode retirar só a metade dela, caso seja alguma doença benigna, um bócio volumoso, né? É claro que a cirurgia ela tem as suas complicações, né? Riscos, né? Mas que principalmente a parte voz, né? E sobre também o hipoparatiroidismo, que seriam a lesão, a retirada das glândulas paratireoides que ficam do lado da tireoide, né? Então, esses seriam as principais, assim, como é uma cirurgia de tireoide tradicional, né? E o que está chegando aí seria a ablação por radiofrequência de nódulos de tireoide, que você não tira a tireoide. Você usa uma agulha de radiofrequência para você queimar esses nódulos, né? Diminuindo eles e que você consegue fazer mais ou menos com a cirurgia, você faria com uma cirurgia, só que sem retirar a tireoide, sem tirar a função dela, né? Porque a maioria dos casos, quando você faz a ablação, o paciente não precisa fazer a reposição hormonal pós-operatória e o melhor de tudo, a paciente sai sem cicatrizes, né? E não precisa internar, né? Faz no mesmo dia, já vai embora, né? Uma recuperação em casa, assim, não sai com nenhum dreno, né? Então, essas seriam as grandes vantagens para o paciente. Perfeito. Então, assim, quando eu, como endocrinologista, o paciente chega até mim, muitas vezes, olha, eu fiz um ultrassom que um outro colega pediu, às vezes até um achado de exame, e aparece lá um nódulo, né? Aí, esse nódulo, ele traz para mim, olha, o que fazer com isso? Num primeiro momento, qual a conduta? Dependendo das características, da classificação desse nódulo, se tem mais chances de benigno, ou dependendo do tamanho e da classificação, às vezes tem indicação de fazer uma punção para avaliar esse nódulo, para ver se é maligno ou não. Então, em que momento que o endocrinologista ou outro colega, ele pode te encaminhar esse paciente com nódulo de tireoide? Por exemplo, a gente sabe que quando é maligno, né, vem esse resultado, normalmente se faz uma cirurgia, realmente para retirada desse câncer. Sim. De tireoide. Uhum. Quando é um nódulo benigno ou quando a gente fica em dúvida, essa cirurgia minimamente invasiva é uma indicação ou ainda pensa-se em cirurgia tradicional ou exatamente para esse perfil que vai ser indicado uma cirurgia minimamente invasiva ou a gente só acompanha, enfim. Como que é isso? Na verdade, assim, né? A ablação, as principais indicações de fazer a ablação seriam principalmente para nódulos benignos, né? E que o paciente, ele ou tem algum desconforto, né? Alguns nódulos, eles são volumosos a ponto de atrapalhar na hora de engolir, né? E
principalmente, né, seria a parte estética também. Porque alguns nódulos, eles aparecem sobre a pele, né? E que o paciente se incomoda, né? Todo mundo... O paciente vai sair e a pessoa olha assim o pescoço e fala, nossa, tem um caroço ali, né? Então, muitas pessoas se incomodam. E para essas pessoas, esse seria o ideal, a indicação ideal, né? Que seriam nódulos únicos, não muito volumosos, porque é o que eu disse antes, assim, a ablação ela não vai sumir com a tireoide, ela vai diminuir, né? Então, nódulos muito grandes pode ser necessário até mais do que 2 vezes um procedimento com radiofrequência, né? Eu acho que assim, o endócrino pode encaminhar, acho que dependendo qualquer tamanho de nódulo, né? Porém, eu acho que o cirurgião de cabeça e pescoço é bom avaliar, porque muitas vezes a característica do nódulo, mesmo com uma punção negativa ou uma punção suspeita, né? Algumas características, assim, pode chamar atenção de ser maligno, né? Então, eu acho que é bem interessante, né? Que, assim, e ainda assim, a cirurgia tradicional ela é indicada, né? Claro que, né? Ela é indicada, né? Sendo que mas hoje já tem estudos com câncer de tireoide pequenos, né? Abaixo de 1 centímetro, que a ablação ela está sendo eficaz, né? Então, já foi feito estudos, já tem comprovação que todos os pacientes que fizeram acompanhamento em acompanhamento estão bem, né? E não teve uma progressão da doença, né? Mas nódulos acima de 2, a cirurgia seria a principal tratamento para a resolução desses casos. Resumindo aqui para mim, né? Eu, como clínica, recebo um paciente com nódulo de tireoide. Eu posso encaminhar esse paciente para você e você resolve. Basicamente isso. Vamos combinar assim. A partir de hoje, quando receber um paciente com nódulo de tireoide, principalmente se ele tiver mais do que 1,5 centímetro, eu encaminho para você. Eu acho que é bacana, assim, sabe? E se tiver difícil de manejar alguma coisa da parte hormonal, a gente encaminha para você de volta. Mas eu acho que é importante ter essa parceria, né? É porque... É o que eu falo, né? A parte cirurgião, a gente é muito objetivo. A gente olha, vê se precisa fazer cirurgia ou não, né? E eu acho que a parte do endócrino, ela é muito mais minuciosa nesse aspecto, assim, né? Paciente, parte hormonal, não é fácil manejar, né? Eu falo, assim, a gente tem que juntar o melhor dos dois mundos, né? Um maneja a parte hormonal, o outro, se tiver indicação, obviamente, né? Mas, assim, a maioria dos casos não são casos de nódulos benignos, né? Acho que você pega muitos casos, né? Deve acompanhar vários também, né? Então, assim, não é assim também, a ablação não é uma indicação de tipo, olha, tem um nódulo, tem que fazer a ablação, né? A maioria, na verdade, dos casos, dá para fazer esse acompanhamento, né? Então, sem nenhum problema, né? Mas eu acho que a maior vantagem da ablação é você realmente não precisar fazer principalmente num nódulo indeterminado ali, que você não precisa ir lá, um corte, abrir, anestesiar, centro cirúrgico. Ou como funciona o procedimento, de fato, da ablação? Ele pode ser feito em consultório, ele também precisa de uma anestesia, ele tem um corte também, porque daí explica isso para quem é leigo, assim, que não entende muito bem. Sim. A ablação de tireoide, né? Ela é um procedimento que é feito com uma sedação. Então, e anestesia local, né? Então, você precisa de um anestesista. Até assim, dependendo da clínica, teria como fazer essa parte, assim, dentro da clínica, né? Mas lá em São Paulo se faz muito em clínicas, né? Mas aqui em Londrina, a gente faz num setor hospitalar, mas de pequenas cirurgias. Quer dizer, não precisa de um carrinho de anestesia, né? O paciente ficar anestesia geral. Mas uma sedação, ela é porque, como é um procedimento que demora aí de 30, 40 minutos, o paciente pode se incomodar, sentir dor, né? Então, a sedação, ela é muito válida ela é válida não, né? Ela é necessária para fazer o procedimento, né?
Então, né, depois da parte de sedação, né, a gente inicia fazendo um mapeamento dos nódulos com ultrassom para a gente verificar o tamanho deles, quais o local que eles estão, porque, querendo ou não, o pescoço ele é um funil, né? Então, está muito perto de nervo, muito perto de artéria, muito perto de alguma veia, algum vaso. Então, a gente tem que fazer uma dissecção com soro glicosado. A gente introduz uma agulha e a gente protege com tipo um colchãozinho assim de soro, porque a agulha de radiofrequência ela queima, né? Ela esquenta. Então, esse colchãozinho esse coxinho, né, de líquido, ele é o suficiente para proteger essas estruturas mais nobres também durante o procedimento, né? Então, assim, geralmente o procedimento demora, assim, de mais ou menos 1 hora, né, no total, né? Depende muito também do tamanho, né? Então, nódulos maiores vão necessitar de tempos maiores, né? E nódulos menores, assim, algumas vezes é bem rápido, assim, coisa de 10 minutinhos já foi resolvido, né? E o paciente, ele, depois do procedimento, ele é colocado um gelo, né? Para evitar hematoma, evitar o inchaço, como se fosse, bati a perna e inchou. É a mesma coisa, como a gente pode furar algumas vezes o pescoço, né, com essa agulha, então a paciente pode ter um edema, um inchaço no local, né? E a gente usa o gelo para evitar isso. Mas depois de recuperar da sedação, ele já está liberado no mesmo dia, né? Então, para ir para casa. Para ir para casa, né? Então, uma recuperação mais rápida, coisa assim de 1 semana, 2 semanas, o paciente já está liberado para fazer suas atividades, né? Ao contrário de uma cirurgia que pode demorar até de 3 semanas, dependendo do tamanho da cirurgia, até 1 mês, assim, né? Varia de paciente para paciente, mas essa seria a média, assim, de tempo de recuperação. E tirando esse inchaço, esse edema local, uma dor local, talvez, que fique ali, residual, quais outras complicações que podem vir a acontecer? Ou é muito difícil ter complicação? Assim, a ablação é um procedimento muito seguro, né? Os estudos falam em torno de 3% de complicações no total, né? Sendo a principal delas seria o hematoma, né? Porque, querendo ou não, o pescoço ele é cheio de vaso. Então, um vaso você pode acabar pegando, né? E causando hematoma, né? Outras complicações seriam a parte rouquidão, né? E que seria a lesão do nervo, né? Que o nervo da nossa fala, ele passa bem próximo, ele passa embaixo da tireoide praticamente, né? E dependendo do local do nódulo, a gente pode chegar próximo dele. Obviamente, né? Como é um procedimento minimamente invasivo, a gente evita chegar muito próximo, assim, a gente não se arrisca tanto, assim, porque não tem necessidade, né? Se é para diminuir o nódulo, não vai sumir com ele, né? Não precisa... a gente poupa algumas partes mais próximas para que isso não aconteça, né? Mas, assim, 3% de complicação é muito próximo, assim, até menor do que das complicações de uma cirurgia convencional, né? Que seriam em torno aí de 5%, 3% a 5%. Então, tá na média, assim, tanto um procedimento quanto o outro. Existem muitos pacientes com nódulo de tireoide e que chegam no consultório com um medo, né? De que aquele nódulo seja câncer. Porque um caroço no pescoço, algo nesse sentido, já lembra, nossa, eu tô com um câncer no meu pescoço, na minha tireoide. E a gente sabe que dependendo, né, da imagem, da classificação e tal, e também, estatisticamente falando, é muito mais provável um nódulo benigno do que maligno, mas aquele receio, aquela insegurança, aquele medo que não deixa o paciente dormir, ele fica com aquele receio de apenas acompanhar com um ultrassom seriado, né? Como que você conduz os casos, por exemplo, de nódulos indeterminados, que fez uma punção, veio indeterminado, você pode esperar um tempo para refazer essa punção, mas e nesses pacientes que ele é mais inseguro, que realmente está com medo?
Como que você conduz isso? Você propõe algo como uma cirurgia minimamente invasiva? Opera esse paciente? Espera? Como que você faz? Ou isso é individual? Olha, Júlia, isso daí é muito individual, né? No Brasil, a gente até tem uma aceitação maior pela cirurgia, assim, né? Em relação a outros países, né? Justamente, assim, que países como... Mais países na Europa e a Ásia, assim, Coreia, Japão, eles têm um receio maior em fazer um procedimento cirúrgico, né? Então, tanto que essas técnicas minimamente invasivas nessas regiões, elas são muito mais prevalentes. As pessoas, elas não querem operar nessas regiões, assim, elas preferem fazer uma ablação, alguma coisa. Já o Brasil é o contrário até, eu percebo assim que tem uma aceitação maior, né? Os pacientes, eles meio que não tem tanto medo de uma cirurgia, né? Mas assim, hoje eu acho que a parte de tratamento da tireoide, ela está caminhando por um lado menos agressivo, assim, dizendo. Assim, as pessoas estão operando menos, né? Hoje já tem estudos mostrando que, apesar do câncer de tireoide, né? Isso é um câncer, né? Ele não é um câncer agressivo como outros, assim, né? Então, já tem alguns estudos provando, assim, que observar um nódulo suspeito durante algum tempo não tem tanto problema, né? Já o brasileiro, ele tem essa fobia, assim. Isso eu acho que você deve até ver com seus pacientes, assim, de ter esse nódulo, né? Obviamente, a gente também tem, assim, algumas opções, né? Como repetir a punção, né? Que seria repetir depois de uns 3 meses, seria o suficiente aí para verificar, principalmente para esses nódulos suspeitos, né? E até os testes moleculares, né? Que hoje está entrando, né, no mercado, que seria o MIR-Type, onde que se tem a análise desse teste molecular, ele é muito preciso, né? Então, se não eles não acham os genes específicos ali do câncer de tireoide, a chance de ser câncer que lá é muito baixa, né? Aí, né, provando que o nódulo ele é benigno, a gente tem a opção de só observar, ou se o paciente mesmo assim se incomodar, falar assim, olha, não é um nódulo grande que aparece no pescoço, ou não é um nódulo que atrapalha, né, na parte de deglutição, ele pode sim fazer uma ablação, né, sem nenhum problema, né? Porque a vida do paciente fica normal, assim, ele não vai precisar tomar nenhuma medicação, a chance de hipopar é praticamente zero, né? Então, seria essa opção. Mas é muito individual do paciente. Teve paciente no consultório que falou, doutor, eu não quero ficar com isso no pescoço. E foi para uma cirurgia tradicional, né? Nem que tire metade, né? Então, é muito da pessoa, assim, né? No Brasil, eu acho que a cirurgia ela é muito bem aceita, né? Eu acho que no brasileiro ele tem uma boa aceitação de tudo isso, assim. Eu acho que o medo de ter um câncer, um possível câncer, é maior do que o medo de passar por uma cirurgia. Eu acho que o Brasil é muito consciente disso, né? Eu até fico surpreso, porque, assim, países assim, Coreia do Sul, né, que tá na moda, lá, operar, ficar com uma cicatriz no pescoço a pessoa tem que estar com câncer mesmo para operar, senão eles não passam por esse procedimento, né? Que essa parte estética cervical lá é extremamente valorizada, assim, né? Então, Sim. E assim, falando também de fugir das complicações de uma cirurgia tradicional, né? Porque existem, claro, que para um cirurgião experiente, a chance de complicação é mínima. Mas comenta também sobre as complicações de uma possível complicação de cirurgia da tireoide. acho que as duas principais complicações seriam, assim, pode ter os hematomas, né, sangramentos, a parte mais, assim, geral, né, de uma cirurgia. Qualquer cirurgia pode ter isso, né? Mas as duas principais complicações seriam o hipoparatiroidismo, que seriam
a falta do hormônio, né? Que seriam... do lado da tireoide, a gente tem glândulas que elas controlam o nosso cálcio, né? E que durante cirurgia convencional, ela pode ser lesada, algumas vezes até retiradas, porque elas são muito próximas da tireoide. Obviamente, a gente tem todo um cuidado especial para não tirar, mas um hipopara pode ocorrer, aí a paciente pode ter câimbras ou formigamentos nas mãos, né? Nas mãos e nos pés, nos membros. E a segunda complicação, principal complicação, né, numa tireoidectomia, seria a rouquidão, né? Porque do lado da tireoide, ela passa o nervo laríngeo recorrente, que é o único nervo que controla a nossa fala, né? E que ele passa bem próximo da tireoide, embaixo dele. Hoje, a gente tem tecnologias para evitar lesões, né? Como o monitor de nervo, que diminuiu muito essas complicações, assim. Eu opero dos dois jeitos, mas com o monitor ele é muito mais seguro, é muito mais cômodo também, né? Fora que caso você tenha alguma dúvida, que se você... Porque assim, né? Durante a cirurgia, né? A gente não vê um fio e corta o nervo assim, né? Muitas vezes não é assim, tipo, nossa, tem um fio, eu vou cortar. Um nervo lá, vamos cortar, né? Então, assim, o nervo, caso a gente chegue muito próximo, a lesão está muito próximo do nervo, a gente meio que bate muito nele, a gente consegue já ter antes de acabar a cirurgia, saber se o nervo está saudável ou não. E isso ajuda a gente, porque caso precise fazer algum procedimento mais invasivo para o paciente respirar, porque caso a gente lese esse nervo, o paciente pode ter dificuldade na respiração. A gente já fica preparado, né? Antes a gente tinha que esperar o paciente acordar e ver se ia ter alguma dificuldade. Hoje a gente já sabe. Até no pós-operatório, eu acho que assim, até hoje que, querendo ou não, a parte da medicina... hoje a gente sabe que está muito vulnerável, né? Processo, essas coisas. Eu acho que essa parte de tecnologia, assim, ela é segurança para a gente e para o paciente, né? Já saber de tudo isso antes de que aconteça um problema, né? E também a questão de ter que ficar repondo o hormônio depois para sempre, né? Exatamente, né? Porque praticamente a chance de necessitar repor algum hormônio é muito baixa, assim, se caso numa ablação, assim, é bem pouco mesmo, né? Fora também que a ablação, ela também pode ser pro contrário, né? O paciente tem um nódulo quente, né, que produz hormônio, a gente pode fazer uma ablação para fazer, né, queimar esse nódulo e a paciente não precisar tomar o tapazol, né? Às vezes o hormônio... Explica o que é um nódulo quente, Vinícius. Tá. Então, assim, seriam nódulos tireoidianos que eles produzem hormônios, né? Então, a ablação não serve tanto para a doença de Graves, que seria aquela doença que a tireoide inteira ela produz hormônio, né? Mas pro Plummer, né, que seria um nódulo quente, a gente pode, né, se o caso o paciente não queira fazer o iodo, né, radioativo para fazer, né, a controlar isso daí, porque tem gente que não quer se expor à radiação, tem gente que tem filho pequeno e que, querendo ou não, fazer o iodo pode ser que o paciente tem que ficar afastado de criança, né? Justamente não porque ele vai passar alguma coisa para as pessoas, né? Para ele não pegar nada, né? E esse seria uma das indicações bem importantes da ablação por radiofrequência, né? Você queima o nódulo quente que produz hormônio e pronto, acabou. O paciente resolveu, né? Então, a gente tem várias opções, assim, não só estética, né? Porque parece que a gente só quer falar, não tem cicatriz. Mas não, eu acho que, né, tem várias outras indicações que é muito válido para o paciente. Tanto que uma boa parcela dos pacientes que a gente faz é mais idoso, que também que é menos complicação, né? Então, o idoso doutor, não quero operar. Tô velho, não quero fazer. A gente tem essa opção agora, né? Então, que não tem tanto... diminui muito os riscos e dá qualidade de vida para o paciente do mesmo jeito. Legal. E é bem isso mesmo, né? Então, tecnologia vem para sempre minimizar danos, aumentar a qualidade de vida. E eu acho que o maior benefício das cirurgias minimamente invasivas é fugir realmente da cirurgia tradicional. Sim. E desmistificar. Eu acho que, aqui, igual você falou, aqui no Brasil as pessoas têm preferência por cirurgia por medo, né? Muito por receio, por medo ou desconhecimento. Então, levar esse tipo de informação
pro público leigo e até para outros colegas, né? Temos outras opções. Temos opção de procedimentos pouco invasivos, minimamente invasivos, que pode resolver tanto um nódulo quente, quanto um nódulo benigno, quanto um nódulo indeterminado que você, às vezes, Sim. pode acompanhar ali. Enfim, Uhum. muito legal. Mas é bom mesmo, né? Que bom que, né? Porque a gente tá caminhando para isso, né? Justamente porque, imagina, antigamente, né? Fazer uma cirurgia própria barriga, né? Hoje tem a vídeo, né? E eu acho que, querendo ou não, a cabeça e o pescoço, ela ficou muito tempo carente de alguma coisa. As nossas cirurgias, querendo ou não, elas são muito antigas, assim. Desde o começo da técnica cirúrgica, não mudou muito, né? E hoje a gente está começando começando assim, hoje tem uma técnica realmente séria, né, que deu certo, porque teve uma época que as pessoas estavam fazendo ablação por alcoolização. E dava muita dor pós-operatório, tanto que meio que hoje não se faz tanto. Mais para nódulo cístico, mas não é todo mundo que faz também, né? E hoje a gente tem agora uma técnica nova que tem tudo para dar certo. Já está dando certo no mundo. No Brasil, agora as pessoas já estão se atualizando. Então, assim, eu acho que isso daí tem tudo para essa técnica, assim, já deslanchar e ser uma... Vamos colocar assim, fazer parte do dia a dia, assim, né? Não só mais a cirurgia, mas agora essa parte, assim, mais para preservar, né, a função da tireoide. Acho que é bem bacana isso daí, principalmente por isso. Então, agora a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes de encerrar, eu queria muito agradecer a tua presença e deixar aberto, caso você queira dar um recado final ou falar alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que ficou faltando. Sim, eu agradeço o convite, né? Acho que foi muito bacana, não sei se eu falei bem aqui. Falou! Acho que eu nunca participei de um podcast antes, né? Mas eu acho que eu gostei bastante de participar, né? Acredito que se tiver oportunidade de participar novamente, eu aceitaria tranquilamente, assim. Muito bom, tá convidado, então, a gente pensa num outro tema. Outro tema. Gostei muito de conversar sobre esse assunto. Eu gosto de coisas inovadoras, de tudo que pode trazer benefício para o paciente, oferecer menos risco, melhor qualidade de vida, e eu acho que é isso que o procedimento, a ablação por radiofrequência traz, né? Então, gostei muito de conversar sobre esse assunto. E para vocês, se tiverem alguma dúvida, se vocês têm nódulo tireoide, conhecem alguém com nódulo tireoide, acho que se a gente sair fazendo rastreio na galera aí, boa parte vai ter e nem sabia que tinha, talvez eu tenha. Enfim, deixem as suas perguntas, compartilhem e agradeço a presença de vocês, ouvintes, até o final. E por hoje é isso. Um beijo e até o próximo episódio.